Queridos, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de classificação ASA. E para começar, o que é essa classificação, né? Essa classificação é para avaliar o estado do paciente, certo? Então a gente vai falar com o sistema de classificação do estado físico. E por que ele tem esse nome aqui, classificação ASA? Porque foi feita pela Sociedade Americana de Anestesiologistas. Por isso. Então, ele foi meio que aplicado também para a área da odonto. E hoje a gente vai usar essa classificação já adaptada. E aí a gente vai falar tanto da forma que o Andrade fala, quanto da forma que o Malamed fala. Certo? E aí, então, ele vai avaliar pra gente o risco médico apresentado pelo paciente submetido a um procedimento cirúrgico. E ele vai avaliar de acordo com quanto aquela comorbidade, quanto aquele estado de saúde vai impactar nas condições normais do paciente. Então, ele consegue fazer uma atividade normal, e aí ele considera como normal subir um lance de escada, andar 2 quadras. Então, eu brinquei com vocês, né? Falei assim, hoje eu tô meio asa 2. Se me botava subindo uma escada, eu chego lá no final cacareco. Então, aqui, ó, o asa 1 seria aquele que não tem nenhum tipo de comorbidade, não tem nada que vai influenciar o estado normal dele. Essa classificação, na verdade, vai até 6, né? No 2, ele já sofre um pouquinho. Aqui ele já tem uma pequena incapacidade. E assim a gente vai vendo que vai piorando, certo? E agora a gente vai ver cada uma delas. E, para piorar um pouquinho, mais uma vez o Andrade e o Malamed falam um pequeno ponto de diferente. Nada que a gente precisa perder a cabeça. Sempre a gente vai lembrar então que o 1 seria o saudável nos 2. E o único ponto que vai ser diferente aqui seria na classe 2. O Andrade chama de doença sistêmica moderada, quando o Malamed chama de doença sistêmica leve. Mas a descrição é exatamente a mesma, só muda a nomenclatura. Então você pode colocar aí no seu resumo, classificação sistêmica moderada / leve. O que aparecer na prova, você vai conseguir levar. Então vamos lembrar que é aquele lá que sobe a escada até o final. Ele chega um pouquinho esbaforido? Chega, mas ele consegue fazer tudo normal. Então aqui, ó, sem limitação da atividade. Agora o 2, já vai ser uma doença severa que vai limitar as atividades. No Andrade, no Malamed, ele vai colocar pra gente. Grave, que limita a atividade. Mesma coisa. Sempre ladeira abaixo, né? Sempre piorando. Daí chegou aqui na classificação do ASA 4, a gente vai ter a classificação aqui como severa, com risco de morte. E aí, para lembrar, lembra aqui que parece vi, né? Só que é o contrário. Aí vamos lembrar de vida. Aqui já começa a ter risco de vida. Andrade fala uma coisa, Malamed fala outra. Fala a mesma com outras palavras, né? Mas você vai colocar pra gente como incapacitante. Porque agora ele já é aquele cara ali que não consegue subir a escada de uma forma adequada. E tem essa ameaça ao risco de vida. O V, o paciente já não tem mais uma expectativa de vida em mais de 24 horas. E quando a gente vê aqui o 6, aí ele já teve a paralisia cerebral, já foi declarada a morte cerebral e só está mantendo ele ainda por aparelhos, provavelmente por uma doação de órgãos, certo? Então, sempre ladeira abaixo. Vamos lembrar que no 2 vai ser moderada / leve, dependendo do autor. A descrição é a mesma, quem vai estar dentro dos grupos é a mesma coisa, só está mudando o nome, mas a descrição é a mesma. 3 já vai ser severa, limitando as atividades. 4 vai ser severa com risco com a vida, e aí que a parte diferente que a gente tem que lembrar. No 5, a expectativa de vida em mais de 24 horas já é baixinha, e a gente ainda tem o 6. Falando um por um agora. Classe 1 seria o paciente 10 de 10, perfeitão, saudável. E ainda tem alguns pontos aqui que ele vai acabar excluindo. Tem que ser saudável, né, com uma atividade normal, ou seja, consegue subir escada, consegue andar 2 quadras ali, e ainda não pode ter pouca ou nenhuma alteração de ansiedade. Por quê? Porque essa é uma avaliação, a avaliação ASA, ela foca no paciente como um todo, mas principalmente na condição cardiovascular, cardiorrespiratória, né? E o paciente que tem uma ansiedade, consequentemente, ele também tem essa alteração. E aí a gente tem que ter cautela
até pensando que ele pode acabar tendo uma crise. E se a gente usa medicamentos, ou até nosso anestésico, que é o mais comum, né, que tem adrenalina, a gente acaba subindo esses batimentos também. Então, tudo isso vai influenciar. E é por isso que o paciente ansioso não entra como classe 1, certo? Hoje até coloquei uma enquetezinha lá no Story, e aí uma seguidora me mandou: acabei de descobrir que eu não sou asa 1. Eu brinquei com ela, falei assim, ó, se a gente olhar direitinho, quase ninguém é asa 1. Lembra disso, então, pra não esquecer. Estou fazendo piada, tá? Só pra você não esquecer. E quem a gente vai excluir, então, dessa lista? A gente vai excluir paciente muito jovem. Ai, Amanda, o que é paciente muito jovem? Ele só deu o nome, não deu a descrição. Então, não dá pra gente saber. O que a gente pensa, então? Paciente criança, certo? Que aí a gente vai ter que ter cuidados especiais. Nem pensando em quantidade de medicamento, quantidade de anestésico e tal, certo? Só falou isso. Paciente muito idoso, ele também fala pra gente tirar dessa lista de asa 1. E aí ele dá a idade, né? Então, mais de 65 anos. E ainda a gente vai ter que excluir, e aí eu coloquei aqui pra gente lembrar, né? Essa piadinha só pra gente lembrar também, que o paciente muito ansioso também vai ser excluído dessa lista. Esse tipo de paciente apresenta risco mínimo de ter algum efeito adverso. A gente pode seguir ali o tratamento de uma forma normal. Na asa 2 e asa 3, que eu acho que é a parte mais difícil, que é onde a gente precisa saber diferenciar o que entra em um e o que entra no outro, né? Eu já falei pra vocês que a gente vai fazer uma tabelinha, vai ficar bem fácil de diferenciar. No 2, então, a gente já chama de moderado. Aqui, a gente já começa a pensar que pode exigir algumas modificações no tratamento. Como assim? A gente pode precisar fazer sessão mais curta, precisar fazer contato com o médico, pode limitar a quantidade de anestésico já desse paciente, pensando mais ali na adrenalina, né? Pensando mais no vasoconstritor, pode precisar fazer sedação mínima. Já tem alguns cuidados, mas mesmo assim, o risco ainda é mínimo. Dá para fazer tranquilo. Diferente do asa 3. No asa 3, a gente tem uma doença que limita a atividade. Lembra? É aquele lá que não sobe a escada que para no meio. Eu tava pensando que hoje eu tava asa 2, mas eu estou começando a pensar que hoje eu tava asa 3, viu? Acho que eu ia sentar no meio da escada. Mas acho que você tá conseguindo me entender, né? Qualquer coisa eu paro, falo mais devagar. E aqui, geralmente, a gente já vai ter que mudar alguma coisa no tratamento. Tá? Então aqui ele fala assim, ó, pode exigir modificações. Aqui, provavelmente a gente vai ter que fazer algum tipo de adaptação. Mas aí significa que a gente não pode tratar esse paciente? Ele tem um risco maior. Mas não significa que o tratamento eletivo está contraindicado. A gente só precisa tomar algumas cautelas. Certo? E agora a gente vai tentar diferenciar o que é asa 2 e o que é asa 3. E eu falei pra vocês, muita coisa a gente não precisa decorar, a gente só precisa entender. E aqui vocês vão lembrar comigo que sempre que a gente tiver algo no asa 2, a gente tem ele piorado no asa 3. Então, sabe, todo mundo tem um amigo que é assim. Que nem eu falo pra você hoje, nossa, eu tô doente. Daí você tem aquela amiga que vai falar assim, nossa, se você tá doente que você não viu, eu tô pior. Eu falo pra você, eu tô com catarro. A outra fala assim, fiz um catarro. Fiz um catarro que parecia o Shrek. Só pra gente lembrar que tá piorando. Tá? Sempre que a gente estiver no 2, vai estar piorado no 3. Acompanharam até aqui? Então vamos lá, ó. Sempre que tem alguma coisa no asa 2, vai ter piorado no asa 3. Como assim, Amanda? Ó aqui, obesidade mórbida. Vai estar mórbida no 3, porque tá pior. No 2 vai ser moderado. Tá vendo? Sempre que aparecer algo, você pensa, tem alguma coisa que pode ser pior que isso? Apareceu um teste lá, obesidade mórbida. Não, isso daqui já seria o mais intenso, porque tem a obesidade moderada. Então, a moderada seria o 2, certo? Vamos dar uma segurada nesse aqui, que vai ser um pouquinho diferente. Ó, a hipertensão arterial. Se tem hipertensão, mas está controlada, asa 2. Pode ser pior, não pode? Pode, daí o pior entra sempre no 3. Daí a gente tem hipertensão até 19/9, mais ou menos. Pior que isso já seria 4. Aqui, distúrbio tem convulsão, né? Tem distúrbios convulsivos. Mas está controlado. Tem pior? Tem. Se ele tiver crise frequente de convulsão, pior vai ser o 3. Asmático. Se ele é asmático e usa ocasionalmente a bombinha, 2. Tem pior? Tem. Se ele tiver crise frequente de asma.
Angina do peito. A angina estável, assintomática. Tem pior? Tem pior. Se ela tiver aqui com episódio frequente e se fizer um pequeno exercício, mas a gente vai ver que isso daqui, ó, ainda vai mais ladeira abaixo, né? Então, se ele fizer pequeno exercício e tiver angina, ele entra aqui. Agora, se ele já tiver paradinho, sem esforço, e já tiver angina, vai ser pior. Então, conseguindo me acompanhar aqui? Fica claro quando a gente fala assim, ó, que tem um aqui, mas o outro, tem um aqui ruim no asa 2, mas tem pior no asa 3? Vocês conseguiram acompanhar dessa forma? Então, sempre lembra assim, tem pior. Ó o tabagismo, lembra que eu falei pra vocês? Se a gente olhar direitinho, quase ninguém é asa 1. Tabagista. Tabagista já entraria aqui no asa 2, mas sem a doença pulmonar obstrutiva, né? Crônica. Se já tiver a doença, é pior, tá aqui. Infarto do miocárdio, mais de 6 meses sem sintomas, tá no 2. Se já tiver sintomas, pior, né? Vai entrar no 3. Beleza, daí tem esses dois caras aqui. Vamos pensar comigo. Se a gente tá falando, pensando da paciente gestante, né? Se a gente tá falando que essa classificação ASA, ela foca muito mais no comprometimento cardiovascular e respiratório, né? Cardiorrespiratório aí. Vamos pensar, em qual dos 3 trimestres a gestante tem mais impacto ali na respiração? Mais impacto, pensando que essa daqui é uma classificação que vai avaliar o quanto ela consegue ter uma vida normal, né? Conseguir subir a escada. O 3º trimestre é pior. Você consegue concordar comigo? A barriga vai estar maior, vai estar comprimindo mais pulmão, diafragma, a quantidade respirada fica menor. Então, o 3º trimestre é o pior. Por isso que a gente vai colocar 3º trimestre vai ser a asa 3. E era isso que vocês estavam perguntando. E ela só gestante saudável, entraria no 1? Não. Quase ninguém entra no 1, né? Se ela estiver em qualquer outro trimestre, 1º, 2º, sendo saudável, ela entraria no asa 2. Aqui ela tem um comprometimento menor do que a gente teria no 3º trimestre. E o outro ponto é diabetes. Daí a gente tem que pensar, né? A gente tem diabetes tipo 1 ou tipo 2. Qual que é mais grave? Né? Aqui usa a insulina, a tipo 1. Então a gente precisa lembrar aqui. A analogia que eu fiz, talvez faça sentido na nossa cabeça. Tipo 2 é 2, tipo 1 é 3. Tipo 2 é 2, tipo 1 é 3. Certo? Então lembra aí, o tipo 1, aquele que depende da insulina, ele vai ser um pouquinho mais grave, né? Por isso que a gente vai colocar ele no asa 3. Fez sentido? Fez sentido gestante? Essas daí são as principais pegadinhas, hein? Essa daqui eu classifico como a parte mais difícil da classificação ASA. Beleza? Ó, só aqui embaixo, esses dois que eu coloquei, 2 aqui e 3 aqui, são os únicos que a gente não consegue fazer essa analogia que eu falei pra vocês, de pensar o que é o pior. Ok? E aí, só adequar esses dois. 2 aqui, 3 aqui, que aí vai ficar fácil. Então, se o paciente está ansioso, a gente tirou ele da asa 1, a gente tem que botar em algum lugar. Ele vai entrar aqui no asa 2. Se o paciente tem mais de 65 anos, entraria aqui. E se o paciente fosse muito jovem, também entraria aqui. E além disso, ó, se tiver insuficiência cardíaca congestiva, se tiver já com aquele inchaço no tornozelo, entra no 3. Hemofilia também entra no 3. E se o paciente estiver sob tratamento de quimioterapia, também entraria no 3. Fechado? Beleza, vamos pro 4. Coloquei ainda no finzinho da questão da aula 3 questões pra gente testar, tá? Pra ficar com esse conteúdo bem na ponta da língua. Asa 4, então, lembra que é o vi ao contrário, né? Pra gente lembrar do vida. Aqui ele tem risco de vida. Vai ser pior do que a gente tem no asa 3. Então aqui ele tem uma doença severa, tem risco de morte e aqui ele já tem sintomas em repouso. Então, qualquer coisa que apareça na prova, assim, falou, paciente tem dor, tem angina em repouso, sem fazer exercício. É aqui. Veja, tá ruim o negócio, né? Tá com risco à vida. Então, ele entraria aqui na classificação 4. Procedimentos eletivos vão ser postergados sempre que possível. E ele ainda fala pra gente, pra fazer urgência, só faz se for bem conservador. E aí, no livro do Andrade mesmo ele fala, se tiver que fazer um procedimento invasivo, esse tipo de paciente tem que fazer em nível hospitalar. Então, até coloca pulpectomia, exodontia, procedimentos que vão precisar de uma anestesia,
que geram um certo tipo de ansiedade, que pode elevar até a pressão, elevar batimento, tudo isso a gente tem que ter uma cautela e faz a nível hospitalar. E a lista aqui fica pequenininha, ó. E é só lembrar, sintoma e repouso. Então, se o paciente tem angina sem fazer atividade, tá ruim. Tá lá naquele desenho da escada, ele tá aquele lá que ele nem sobe na escada, né? Incapazes de andar ou subir escada, que acordam durante a noite com falta de ar, ou seja, tudo sem fazer esforço. Que a angina tá piorando mesmo se já tomou medicação. Se tiver uma história de infarto agudo do miocárdio há menos de 6 meses e ainda a pressão mais que 20/10. Então, se a pressão tiver mais que 20/10, entraria aqui. E ainda os pacientes que usam oxigênio. Então, lembra, né? Que aqui essa é uma avaliação que vai considerar muito mais o cardíaco. Ixi, Maria, desenhar o nariz. E o respiratório, tá? E aí, lembra, então, apareceu qualquer um desses, vai ser asa 4. A gente ainda tem o asa 5 e o asa 6. Asa 5, ele tem pouca importância na odonto, por quê? Aqui a gente já não faz tratamento mais, né? O paciente está em fase terminal, sem expectativa de vida por mais de 24 horas. Não faz eletivo e a urgência é só paliativa, né? Porque não vai sobreviver. Então, para fixar para a prova, lembra que ele está falando qualquer coisa que remeter a estágio terminal, sabe? Então, o paciente com doença renal, hepática ou infecciosa em estágio final, câncer em estágio terminal, falou essas palavras, é aqui que a gente tem que pensar, no 5. E o 6 seria aquele que já teve a morte declarada, né? A morte cerebral declarada, e só está mantendo ele para conseguir retirar os órgãos para doação. Beleza, Amanda falou dessa classificação ASA, e qual que é a aplicação dela para a gente de fato? Então, a aplicação é para você saber qual que é o risco desse paciente para fazer sua consulta. E o principal impacto, na verdade, quando a gente pensa nas doenças com comprometimento cardiovascular, e pensa na quantidade de adrenalina. Lembra que a gente sempre fala daquilo? Ó, já falei com vocês nas segundas de live um montão de vezes. Que a gente tem aquela quantidade limitada de tubete, de anestésico, quando o paciente é asa 3 e 4. Lembra disso? É justamente para isso que a gente está classificando. Ah, então essa tabela, todo mundo que for asa 3 e 4 tem que limitar a quantidade de vasoconstritor, de epinefrina? A gente só vai limitar para os pacientes que têm problema cardiovascular, certo? Por exemplo, diabetes, não. Tem outros pontos da diabetes que a gente já falou também, né? Mas aqui seria focado no paciente com comprometimento cardiovascular. Esse paciente, sim, a gente vai ter que limitar a quantidade de vasoconstritor. E algo importante também é que antes na tabela ele só falava pra gente, né? Asa 3 e 4, a gente limita a quantidade. Mas na nova versão do Malamed, a versão de 2021, né? A última versão, não lembro se é 21 ou 22. Essa última versão ele falou pra gente, não é só classe 3 e 4. Classe 2 também a gente vai limitar a quantidade de tubetes. E aí depende da concentração. Por que a gente sempre fala aquilo, né? De, pode só 2 tubetes? Porque é o que a gente usaria numa concentração de 1 para 100 mil. Se a gente usa mais diluído, de 1 para 200 mil, a gente pode 4 tubetes. É proporcional, né? Se a gente usa mais concentrado, 1 para 50 mil, a gente poderia usar 1 tubete. Lembrando, então, que isso é aplicado para doenças cardiovasculares, certo? Não é só porque tá lá, por exemplo, tabagista. Trair, isso daqui não se aplica, tá? Porque o risco cardiovascular não seria compatível. Vamos ver se a gente pegou tudo certinho. Peguei aqui 3 questões, todas de 2024. A gente ver, ó, assunto que tá caindo. E vocês que estão aqui na live, eu tenho certeza que não erram, não. Paciente diabético tipo 1, com doença controlada, é classificado de acordo com seu estado físico, de acordo com a classificação da American Heart Association. Em asa 1, 2, 3 ou 4. Gente, algo que eu fiquei olhando aqui nessa questão é que nem devia ser a American Heart Association, né? Porque quem fez a classificação ASA foi a Sociedade Americana de Anestesiologistas, né? Mas enfim, a gente entendeu o que ele estava perguntando, né? Dava para responder essa daí. Qual que seria, então? Paciente diabético tipo 1. Vamos voltar. Porque isso daqui tem que fixar. Vamos lembrar, ó. Qual que é pior? Qual que é mais grave? O que é insulino dependente?
o tipo 1. Deixa eu apagar toda essa rabisqueira aqui. Ó, e aí, lembra de eu falando com essa minha voz chata e fanha pra vocês? Tipo 2 é 2, tipo 1 é 3. Tipo 2 é 2, tipo 1 é 3. E aqui, qual que ele tá pedindo pra gente? Tá pedindo tipo 1. Então, vamos voltar lá. Tipo 1, então, seria aqui, classe 3, certo? Que tá com a doença controlada. Aqui, então, seria só se ele fosse tipo 2, certo? Vamos pra próxima. Olá, FGV, hein? Em relação à classificação ASA, considera-se paciente ASA 3 o quê? Os pacientes que estão nos primeiros 2 trimestres da gestação, se está nos 2 primeiros trimestres da gestação, vamos pensar, tem algo que é pior que isso para a saúde cardiovascular? Do cardiorrespiratório? Ah, tem. Se tem algo pior, o pior então é o terceiro tri. Então, se o terceiro tri é pior, ele é asa 3. Essa galera aqui seria asa 2. Certo? Vamos pro B. Os extremamente ansiosos, com história de episódio de mal-estar ou desmaio, síncope na clínica odontológica. Isso daí é saudável, mas tem ansiedade. Daí, o que vocês vão lembrar? Vão lembrar lá que eu coloquei o divertidamente aqui no canto da tela. Divertidamente lá, a ansiedade não pode estar na classe 1. Mas também não é grave o suficiente para entrar numa classe 3. Desculpe. Então, onde que ele vai entrar? Classe 2. E o C? Os que apresentam história de infarto do miocárdio ou de acidente vascular encefálico nos últimos 6 meses, com pressão arterial maior do que 200 por 100. Esse daqui seria aquele que entraria na classe 4, porque aquele tem risco à vida, não tem? Se tem risco à vida, é aquele lá que vai estar assim, que eu falei pra vocês, ó. Lembra do vida? Ao contrário, tem risco à vida. Até agora não apareceu o asa 3. E o D? Os que estão no último trimestre da gestação. Agora sim. Resposta D. Certo? Vamos para a última? Essa daqui da Fundep. Era um textão grandão, tinha um textinho antes e um pouquinho a mais depois. Mas aqui a gente conseguiria responder, ó. Paciente que apresenta doença sistêmica incapacitante que apresenta uma ameaça constante à sua vida. Com essa classificação, tem um ou vários problemas médicos de significância maior do que o tratamento odontológico planejado e apresenta sinais e sintomas de doença em repouso. Essa classificação constitui um sinal vermelho, um aviso de que o risco envolvido no tratamento do paciente é grande demais para permitir um tratamento eletivo. Então, aqui não pode fazer o eletivo. Qual é essa classificação? Vamos lá. Para ser asa 1, só o saudável 10 de 10. Saudável 10 de 10. Perfeitão de saúde mental. Não pode ter nem ansiedade. Nem ser novo demais, nem velho demais. Classe 2 seria aquele que tem um comprometimento moderado, leve, dependendo do nosso autor, né? O 3 tem uma doença severa, mas ela ainda não é incapacitante, como tá falando aqui. Não tem risco à vida. Se tem risco à vida, só pode ser ouvir ao contrário. Resposta D. Queridos, então era isso que eu separei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que quem assistiu até o final vai gabaritar qualquer questão de classificação asa. Se gostou desse vídeo, não deixa de deixar um comentário. Fico sempre feliz quando eu vejo comentários de vocês. Curtir, comentar e também se inscrever para que você não perca nenhum vídeo que sai em outra semana. Lembrando até que essa daqui é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira, às 8 horas, eu entro ao vivo fazendo uma live de algum tema que os próprios seguidores escolhem. E ainda eles têm direito aos slides e tudo mais. Então, se você não tá lá, você tá perdendo. E se você quer ter mais aulas como essa também, eu tenho meu preparatório, o método odontopódico, que tem tudo que você precisa saber para passar no seu concurso de odonto. Aulas de português, redação, legislação, informática, saúde pública, odonto, tudo lá organizadinho para vocês, com planejamentos para qualquer concurso que você for prestar da área da odonto e ainda resolução de provas. Se você quiser ter mais informações, é só clicar no link que fica aqui embaixo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.